Olá, muito bom dia a todos. Queria agradecer a presença de todos aqui, mais uma vez o convite do CRC, sempre muito bacana vir participar dos eventos aqui do Conselho, né? E hoje a gente vai falar sobre os principais tipos jurídicos que os empreendedores utilizam aí para formalizar os seus negócios no Brasil. A gente está com o programa um pouquinho apertado, são 4 tipos jurídicos para falar em 3 horinhas, então a gente vai dar uma aceleradinha hoje para conversar e tentar passar por todos os contornos jurídicos. Bom, começando aqui, vamos começar pela sociedade anônima. Aqui o nosso programa, né, a gente vai falar sobre a sociedade anônima, a limitada, a Eireli e a MEI. Na apostila que foi fornecida para os senhores também tem mais um tipo societário, que seria a sociedade de propósito específico, mas pelo tema, pelo tempo que nós temos hoje, a gente vai falar sobre essas 4 principais tipos societários. Os objetivos aqui é abordar, junto aos profissionais da contabilidade interessados, os principais aspectos jurídicos que contornam os tipos societários mais utilizados na legislação pelos empreendedores. Começando pela sociedade anônima, que seria aí um tipo societário de bastante expressividade, bastante utilizado no meio empresarial, regulado pela lei das SAs, a tão conhecida lei das SAs, a 6.404, e também com alguns contornos trazidos pelo Código Civil de 2002, os artigos 1088 e 1089. Bom, quais são as principais características de uma sociedade anônima? De forma resumida, o capital dividido sempre em ações, a responsabilidade do acionista limitada ao preço de emissão das ações, esse é um aspecto muito importante ser destacado. Aqui a responsabilização dos acionistas, ela é sempre limitada ao valor da subscrição das ações. Então, qualquer problema que venha acontecer com a sociedade anônima, alguma questão de dívida ou, enfim, algum problema judicial, o acionista ele vai responder única e exclusivamente pelos valores que ele subscreveu na sociedade, né? Ainda que haja uma desconsideração da personalidade jurídica, ainda que haja um problema de cobrança de dívida, qualquer tipo de demanda, o acionista ele sempre vai responder até o limite da subscrição das ações. Rigidez nas regras de organização, em comparação à sociedade limitada, a sociedade anônima ela tem uma constituição um pouco mais complexa, né, um pouco mais burocrática. Capital em dinheiro ou em bens com valor econômico, da mesma forma que na limitada, a sociedade anônima ela pode ter o seu capital formado tanto por dinheiro, né, ou bens que precisariam aí ser avaliados para ser feito a integralização desse capital. Necessidade de publicação de demonstrações financeiras, trazidos aqui pelo artigo 133 da lei da SA. Esse é um aspecto que muitas vezes inviabiliza para alguns empreendimentos, dependendo do porte, a utilização desse tipo societário por conta da necessidade das publicações das demonstrações. Isso gera custo para o empreendimento, né, e gera burocracia também. Sociedade empresária. A sociedade anônima ela é necessariamente uma sociedade empresária, ou seja, empreendedores que estarão ali, ou, enfim, a empresa como um todo, buscando lucro, né? Buscando retorno financeiro, é uma sociedade empresária. E uma sociedade de capitais. O que seria uma sociedade de capitais? É uma sociedade onde a constituição societária ela pouco importa. O que interessa é o capital ali girando e unindo esforços para produzir o objetivo social e o objeto social. Ou seja, não existe uma relação, como existe na limitada, de vínculo societário entre as pessoas, né? Quem vai formar uma sociedade limitada vai constituir uma sociedade, provavelmente, ou muito certamente, vai conhecer a fundo quem vai ser seu sócio, tem um relacionamento de confiança com aquela pessoa, um vínculo pessoal. Já na sociedade anônima, não. Na sociedade anônima, principalmente nas sociedades anônimas abertas, pouco importa esse relacionamento entre os sócios, no caso, os acionistas, porque a empresa é uma sociedade de capital e não de pessoas, como seria na sociedade limitada.
E a grande característica aqui que diferencia das demais é a possibilidade da emissão de valores imobiliários, né, que são os títulos que podem ser negociados em bolsa de valores, no mercado de ações. Bom, passando aqui já para os detalhes da constituição da SA. Requisitos preliminares, trazido aqui pelo artigo 80 da Lei das Sociedades Anônimas. Subscrição das ações por pelo menos 2 acionistas, né, como os senhores bem sabem, precisamos ter no mínimo 2 acionistas. Entrada de 10% no mínimo do preço de emissão das ações subscritas em dinheiro. Esse é um detalhe que a legislação traz, tem que ter aí pelo menos 10% do capital que for subscrito na sociedade, tem que ser feito em dinheiro, numa entrada, né? E feito um depósito bancário de parte do capital realizado em dinheiro, isso na instituição financeira aí autorizada pela Comissão de Valores Imobiliários, geralmente Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal. No caso da subscrição pública, tanto a subscrição, né, das ações ela pode ser pública ou particular. Se for pública, no caso seria a SA aberta, registro prévio na CVM e Bacen e intermediação por instituições financeiras. A gente bem sabe que esse mercado é super regulado, super controlado. Então, no caso das sociedades anônimas abertas, existem esses requisitos. A subscrição particular seria a SA fechada, que também é comumente usada nos empreendedores, nos empreendimentos de pequeno porte, nos empreendimentos familiares, inclusive, por meio da Assembleia Geral ou escritura pública. Providências complementares, registro e arquivamento dos atos constitutivos. Isso é de fundamental importância, né, para que a empresa possa, a sociedade, no caso, possa exercer o seu objeto, o seu objetivo social de forma regular, ela tem que estar devidamente registrada, né, com seus atos arquivados e registrados na junta comercial, no órgão de comércio. Prosseguindo. Vamos falar sobre o capital social da sociedade anônima. Formação, como já colocamos anteriormente, dinheiro ou bens suscetíveis de avaliação pecuniária. Lembrando que, no caso do dinheiro, sempre moeda corrente nacional, né, não é permitido capital estrangeiro, no caso, na hora da formação do capital, na constituição, na subscrição das ações. Avaliação de bens, esse é um tema muito importante, né? Laudo por 3 peritos ou empresa especializada nomeados em assembleia. Aqui também uma diferença em relação à sociedade limitada. Na sociedade limitada, a gente não precisa necessariamente que exista uma avaliação prévia, né, dos bens que estão sendo integralizados, né? A declaração do próprio sócio que está fazendo aquela integralização basta, né? Claro que ele responde por esse valor, mas no caso da sociedade anônima, esses bens precisam ser avaliados, seja por uma empresa especializada ou por 3 peritos distintos. A responsabilização aqui dos avaliadores e do subscritor perante a companhia. Claro que esse laudo, essa avaliação, ela é vinculada à legislação. Caso seja descoberta ou ocorrer alguma fraude, como superfaturamento, por exemplo, na avaliação do bem, tanto o perito quanto os acionistas, o subscritor, vai responder em relação à companhia, acionistas e terceiros, né, por danos causados por esse superfaturamento ou superavaliação do bem que está sendo utilizado para a realização do capital. No caso dos bens imóveis, a incorporação de bem para a formação de capital social não exige a escritura pública. Esse é um tema, um aspecto interessante, né? A partir do momento que você está fazendo a subscrição do capital, da sua ação, e está oferecendo um bem imóvel, por exemplo, para fazer a integralização, a realização daquela ação, automaticamente esse imóvel ele vai ter que ser transferido, a propriedade dele vai ter que ser transferida para a companhia, né, para formar o capital subscrito. Nesse caso, o próprio estatuto, a própria ata de assembleia, onde estará sendo feita a constituição da empresa, e estando ali descrito
o imóvel que está sendo utilizado para integralizar esse capital, esse próprio documento, após o registro ou arquivamento no órgão de registro público, que seria na junta comercial, no caso, ele vai ser suficiente para fazer a transferência desse imóvel para a companhia perante o registro de imóveis. Então, eu não preciso fazer uma nova escritura pública transferindo esse bem ou alienando esse bem para a sociedade, mas sim utilizar a própria documentação de formação daquela sociedade, da Assembleia Geral. Bom, a certidão dos atos constitutivos fornecido pela junta é suficiente para o registro da transferência. Após o documento ganhar a devida publicidade, ele poderá ser utilizado para formalizar essa transferência perante o registro de imóveis. Ações. Qual que é o conceito de ação? Ação é o valor mobiliário representativo de uma parcela do capital social da sociedade anônima, emissora, que atribui ao seu titular a condição de sócio desta. Essa é uma definição trazida aí por Fábio Lioa Coelho. Ou seja, para eu titularizar a condição de acionista, eu tenho que possuir uma ação. Possuindo essa ação, ela já me dá essa condição de acionista com os meus deveres e direitos. Não temos apenas direitos na condição de acionista ou de sócio, temos as nossas obrigações também, respondendo por vários fatores. Bom, o que seria uma ação juridicamente falando? Ela é classificada como um bem imóvel, pode ser transferida com uma transferência livre e autônoma. Valor mobiliário. Por que valor mobiliário? É uma fração do capital, um título de investimento. Esse valor mobiliário ele pode ser negociado, ele pode ser, tem a circulação autônoma, pode ser comercializado, transferido de pessoas para pessoas ou de entes para entes. E confere ao titular o direito de participar da companhia, como a gente já citou, com direitos e deveres. Classificação das ações, como os senhores já bem conhecem. São as ações ordinárias, elas podem ser ordinárias, direito de voto, aqui é um aspecto importante da ação ordinária, ela traz necessariamente o direito de voto e participação nos lucros. Em contrapartida, a ação ordinária ela não vai trazer nenhum privilégio ou vantagem adicional. Ao contrário, por exemplo, das ações preferenciais, que podem ser emitidas, por exemplo, para... como que eu posso dizer, para limitar o direito de voto de um certo acionista. É um procedimento, por exemplo, utilizado em planejamento sucessório, de empresas familiares. Eu tenho lá os meus herdeiros, eu estou querendo passar o bastão da minha empresa para os meus herdeiros, enfim, para a próxima geração, mas nem todos têm lá a capacidade ou não atuam naquela área específica, então eu preferiria deixar a direção da empresa ou o poder de voto na mão de um herdeiro específico ou de um associado, de um sócio específico, de um acionista específico, e do outro não dá esse poder de decisão. Então, eu posso emitir ações preferenciais para certos herdeiros, que eles não terão o direito a voto, mas terá prioridade aí na distribuição de dividendos, fixos ou mínimos, e a prioridade no reembolso do capital. Já aquele acionista que tem a ação ordinária, ele terá, sim, o poder de voto, direção da empresa. Ações de fruição atribuídas aos acionistas cujas ações ordinárias ou preferenciais foram totalmente amortizadas. O valor de investimento devolvido ao acionista. Direito dos sócios. Como a gente colocou, os sócios, ou no caso os acionistas, eles têm direitos e deveres. Vamos começar aqui com os direitos dos sócios. Direitos essenciais, todo acionista, no caso, todo sócio, ele participa dos lucros sociais, esse é um direito fundamental, não tem como você tirar esse direito do acionista. Participa do acervo da companhia em caso de liquidação. Liquidação, caso a empresa venha a ser encerrada, você vai liquidar ativo passivo, que sobrar vai ser dividido entre os acionistas, que tiverem lá a titularidade dessas ações. Fiscalizar a gestão dos negócios sociais, outro direito essencial, por menor que seja a participação acionária
do indivíduo, ele sempre vai ter direito de fiscalizar essa sociedade, né, essa empresa, no caso. Seja pedindo documentos, exigindo prestação de contas, fiscalizando o trabalho do administrador, né, não lhe pode ser negado acesso às informações, ainda que ele seja minoritário ou um acionista com uma participação bem pequena. Preferência para a subscrição de ações, também, sempre que for decidido ou deliberado pelo aumento de capital da companhia, o acionista sempre vai ter preferência em subscrever novas ações, né, em detrimento de novos acionistas. Retirar-se da sociedade nos casos previstos em lei. Obviamente, o acionista ele pode, a qualquer momento, se retirar da sociedade, bastando, então, transferir as suas ações. E o direito não essencial, como a gente já comentou, é o direito de voto. O direito de voto ele é não essencial. No caso da sociedade, da ação preferencial, ela não necessariamente vai dar direito de voto, ou seja, ela não dará direito de voto. Isso vai acontecer no caso das ações ordinárias. Bom, exercício do voto. O acionista tem o dever de não utilizar o seu direito de voto de maneira abusiva ou conflitante. Essa é a responsabilização pelo exercício do direito do voto, né? O direito de voto ele é um direito, ao mesmo tempo que ele é um direito essencial, ele precisa ser exercido de maneira justa e correta, para não prejudicar os interesses da sociedade. No caso das ações preferenciais, só dão direito a voto em casos excepcionais, né? Na Assembleia de Constituição, por exemplo. Obviamente que na formação daquela companhia, daquela sociedade, ainda que sejam emitidas ações preferenciais, havendo um acionista preferencial no momento da constituição da companhia, por óbvio que ele vai estar participando ali das deliberações, então ele vai exercer seu direito de voto. Mas seria esse um caso excepcional. E se a destinação de lucros não for deliberada por 3 exercícios seguidos, né, o acionista preferencial também vai poder exercer aí o seu direito de voto. Por quê? Porque se ele tem a preferência na distribuição de lucros e dividendos e a sociedade não cumpre com essa obrigação, né, isso descaracteriza aí o jogo de poder da sociedade. O acionista preferencial não pode vir a ser prejudicado por isso. Ele não pode ser deixado de lado. Então, a legislação a lei da SA dá essa prerrogativa a ele após os 3 exercícios seguidos, sem receber nenhum dividendo da empresa, da sociedade, no caso da companhia. E na deliberação pelo fechamento do capital, obviamente, ele também vai deliberar a respeito. Acordos de acionistas, esse é um tema bem interessante, previsto no artigo 118 da lei da SA. Os acordos de acionistas são largamente utilizados aí pelas companhias para regular diversas questões na sociedade. A legislação, pelo artigo 18, ela traz quais os temas podem ser, a priori, objeto de um acordo de acionista. Seria a compra e a venda de ações, preferência na aquisição, né, isso é bem comum, utilizar o poder, na verdade, a elaboração de acordos de acionistas. Determinados acionistas fazem acordos particulares entre si, combinando que, quando um deles quiser vender as ações, o outro terá sempre a preferência para comprar. Essa é uma forma de aglomeração de ações na mão de acionistas. O exercício do direito de voto, né, principalmente no caso de usufruto, a constituição ou o gravame do usufruto nas ações, ele precisa ser bastante regulado. E aí fica aquela dúvida, se eu sou usufrutuário de uma ação, por exemplo, um planejamento sucessório, que é bem comum acontecer isso, né, tem lá o nu proprietário da ação e o usufrutuário daquela ação. Quem que vai exercer esse poder de voto? Né, isso tem que estar bem regulado. Né? Que uma coisa é receber lucros e dividendos, outra coisa é ter o poder de deliberação que titulariza aquela ação. E isso pode ser regulado tanto no instrumento que for constituir esse usufruto, ou, por exemplo, num acordo de acionistas que pode ser feito de forma particular entre esses 2 acionistas. E o poder de controle, né? Quando, por exemplo, acionistas minoritários ou, enfim, de qualquer ordem
se juntam ou combinam no acordo de acionistas que, quando do exercício do voto, eles vão sempre deliberar da mesma forma, sempre na mesma direção, para que aquela deliberação não fique pulverizada na Assembleia e eles percam esse poder de controle na deliberação. Outras matérias que podem ser deliberadas ou instituídas por meio de acordo de acionistas, né, interesses individuais desses acionistas, a administração e alienação da sociedade, né, o planejamento sucessório, que a gente já comentou, doações de ações com reserva de usufruto e cláusulas restritivas, por exemplo. Efeitos. Bom, o acordo de acionista ele só vai ter efeitos perante terceiros se ele for devidamente arquivado na sede da sociedade, né? E para que esse acordo de acionista ele vincule aqueles acionistas que assinaram, fizeram parte daquele acordo, caso esse acordo não venha a ser cumprido, né, o que facilmente pode acontecer, esse acordo ele pode ser objeto de execução específica, ele é um título executivo, né? Ele pode ser levado na via judicial para que seja devidamente cumprido por aquele acionista que eventualmente não cumpre o que ele se comprometeu a fazer pelo acordo de acionistas. Entrando aqui já na questão dos órgãos sociais, a sociedade anônima ela possui aí a Assembleia Geral como órgão deliberativo, o Conselho de Administração, a Diretoria e o Conselho Fiscal. Vou passar aqui rapidamente por esses itens. As espécies da Assembleia Geral, a Assembleia de Constituição, né, aquela que vai dar vida à sociedade, a companhia, no caso. A Assembleia Geral Ordinária, prevista no artigo 132. A extraordinária, a Assembleia Especial de Alteração Estatutária e as preferenciais. Bom, como vai funcionar a convocação da Assembleia? Diretores ou Conselho de Administração, se houver, né? Nem sempre a sociedade anônima ela vai ter um Conselho de Administração, dependendo muito do tamanho da companhia, do seu objeto social. Então, em havendo, eles têm essa prerrogativa, tanto a diretoria quanto o Conselho de Administração, para convocar a Assembleia. O Conselho Fiscal, se a convocação for retardada por mais de um mês, pelos diretores ou Conselho de Administração, e qualquer acionista, no caso dessa Assembleia não for convocada por mais de 2 meses, quando ela deveria estar sendo convocada. Então, na omissão de quem tem a prerrogativa inicial de convocar essa Assembleia, qualquer acionista vai poder fazê-lo. Acionistas, mínimo de 5% do capital votante, quando os administradores não atenderem pedido fundamental de convocação em até 8 dias. Então, aí a legislação ela protege o acionista contra a omissão do órgão que deveria fazê-lo. Mínimo de 5% do capital votante ou dos acionistas sem direito a voto, quando os administradores não atenderem o pedido. Aqui no caso dos acionistas sem direito a voto, né? Para instalação do Conselho Fiscal em até 8 dias. Formas de convocação, como os senhores sabem, a publicação de anúncio por 3 vezes em jornal de grande circulação, né? Em primeira convocação, na SA fechada, mínimo de 8 dias de antecedência. Claro que você não pode pegar o acionista de surpresa, você tem que ter uma certa antecedência prevista na legislação para que essa convocação se faça de maneira regular. E na SA aberta, mínimo de 15 dias de antecedência. Na segunda convocação, mínimo de 5 de antecedência na fechada e 8 na aberta. Em relação ao quórum de instalação, em primeira convocação, o mínimo de 1/4 do capital, com direito a voto. Em segunda convocação, acionistas presentes seriam suficientes para instalar essa Assembleia. Assembleia Geral Extraordinária para a reforma de estatuto, que seria já uma medida um pouco mais drástica, né, um pouco mais burocrática. Em primeira convocação, pelo menos 2/3 dos acionistas com direito a voto. Em segunda convocação, qualquer número.
Em relação aqui à deliberação, que é um aspecto bastante relevante, né, no funcionamento da companhia, maioria absoluta de votos, votos em branco não são computados. Na SA fechada, o estatuto pode impor quórum maior para as matérias que especificar. Isso é bastante comum em empresa familiar, em assuntos específicos, a gente determinar quórums mais elevados, por exemplo, para determinar se algum ativo da sociedade, um imóvel, por exemplo, vai ser ou não vendido. Comumente, a gente costuma colocar um quórum mais elevado, aí, próximo dos 100%, até para poder dar o poder de veto para um acionista eventualmente minoritário. Uma decisão bastante importante dentro da vida da companhia. E, em caso de empate, o estatuto pode dispor regras de desempate ou arbitragem, nova convocação com intervalo mínimo de 2 meses, ou, permanecendo empate, decisão delegada a terceiro, ou, que seria a pior das opções, o Poder Judiciário, levar esse embate para o Poder Judiciário. Temos também o quórum qualificado, previsto na legislação, mínimo 50% dos acionistas para deliberar sobre. Então, aqui eu sempre vou precisar de pelo menos metade dos acionistas com poder de voto para deliberar a respeito dessas matérias. Criação de ações preferenciais, que a gente já conheceu anteriormente, alteração nas condições do resgate das ações preferenciais, redução do dividendo obrigatório, isso que dá bastante pano para manga, aí, muito conflito societário envolvendo essa matéria, até por conta da situação econômica que a gente passou aí nos últimos anos. Agora a coisa está começando a melhorar, finalmente, mas continua turbulento. Fusão da companhia ou a sua incorporação em outra, participação em grupo de sociedades, mudança de objeto da companhia, cessação do estado de liquidação, criação de partes beneficiárias, cisão e dissolução da companhia. Então, pelo menos 50% dos acionistas para deliberar sobre essas matérias. Bom, a administração da companhia, como que ela vai funcionar? A administração vai funcionar com o Conselho de Administração e a diretoria. O Conselho de Administração é um órgão de deliberação colegiado, formado por mais de uma pessoa, geralmente 3, 5 pessoas, 6 pessoas, dependendo do conselho, 7, claro, com poder de desempate nas deliberações. A representação da companhia é privativa dos diretores. O diretor ele seria como se fosse o administrador na sociedade limitada, ele que vai representar a companhia perante terceiros, vai assinar instrumentos para cumprir o objeto social da companhia, vai lá assinar o cheque, responder perante o banco, assinar as demonstrações, juntamente com os contabilistas, no caso. A CIA aberta terá o Conselho de Administração obrigatoriamente. Essa é uma característica da sociedade aberta. Já na fechada não é obrigatório. Poderá funcionar apenas com a diretoria. Em relação ao Conselho de Administração, composição mínimo de 3 membros eleitos em Assembleia Geral, como a gente comentou. Prazo de gestão, máximo 3 anos, permitida a reeleição. Para que vai funcionar o Conselho de Administração? O que ele vai poder deliberar, decidir ou definir? Fixar a orientação geral dos negócios da companhia, substituir diretores, eleger, fixar atribuições, fiscalizar a gestão dos diretores e assuntos de interesse da companhia. Isso é muito importante porque o diretor ele tem aí uma série de atribuições que podem afetar o funcionamento da companhia, dependendo das decisões que forem tomadas. Então, o Conselho de Administração vai estar ali fiscalizando todos esses atos. Convocar a Assembleia Geral quando julgar conveniente, como a gente já tinha colocado no slide anterior, manifestar sobre o relatório de administração e as contas de diretoria, atos e contratos, manifestação prévia, deliberação sobre emissão de ações ou de bônus de subscrição, autorização de alienação de bens do ativo não circulante, no caso do imobilizado, constituição de ônus reais, garantias de obrigações de terceiros. Isso vai ser sempre muito controlado pelo Conselho de Administração, porque
pode afetar aí diretamente a companhia, e escolher ou destituir os auditores independentes. Em relação à diretoria, composição no mínimo 2 diretores eleitos pelo Conselho de Administração ou na Assembleia Geral. Nas SAs fechadas, geralmente, os diretores são os próprios acionistas, né? É bem comum a gente encontrar SA fechada com apenas 2 acionistas, então, obrigatoriamente, eles serão ali, não obrigatoriamente, mas comumente eles serão ali os próprios diretores, vão acumular essas 2 atribuições. Prazo de gestão, máximo de 3 anos, permitida a reeleição. Até 1/3 dos membros do Conselho de Administração poderão ser diretores, se houver o Conselho de Administração, né, no caso da SA fechada, que não é obrigatório. O Estatuto pode prever reunião de diretoria para matérias específicas. Requisitos: para eu poder ocupar esse cargo de diretor, quais requisitos eu vou precisar cumprir dentro do aspecto da legislação? Pessoa natural, obrigatoriamente, né? Não tem como uma pessoa jurídica, um CNPJ, ser diretor de uma companhia. Tem que ser acionistas. No caso do Conselho de Administração, né, o conselheiro de administração ele vai ter que ser acionista. E, para ocupar a diretoria, tem que ser residente do país, acionista ou não. Essa é uma diferença entre o Conselho de Administração e a diretoria, né? Eu não preciso ser acionista para ser diretor. Impedimentos: inelegíveis para cargos de administração da companhia não poderão ocupar esses cargos. Na companhia aberta, pessoas declaradas inabilitadas pela CVM, pessoas que ocupam cargos em empresas concorrentes, né, obviamente, e com interesses conflitantes, né, na sociedade.